notícia da ciência. Meu nome é Liz Zanqueta, eu sou geóloga de formação, que já tem um bom tempo isso, mas não me considero mais geóloga, porque tenho muito pouco contato com a área, né? E me considero mais uma microscopista, eu acho. Não sei se esse é o nome correto, mas tenho muito contato com a parte de microscopias em geral, né? Ótica, eletrônica. Então, e isso me agrada profundamente, assim. Para mim é muito gratificante estar do lado desses equipamentos. E que acabou sendo uma profissão, entre aspas, né? Porque é aquilo que você estava falando. Não é exatamente uma profissão, né? A gente está dentro da universidade, então... Mas é isso, estou na universidade já faz mais de 20 anos. E junto com esses equipamentos aí, que no fim são meus xodós, assim. Teve uma banca de mestrado que eu participei, né? Que aí eu falei lá do trabalho do rapaz e tal. Depois eu falei assim, quando eu fazia doutorado, eu só fazia uns 25% do meu tempo no doutorado. O resto eu ficava me divertindo com os equipamentos. Tipo isso mesmo. Porque a gente fica descobrindo coisas, né? Mas é mesmo. Os microscópios são fantásticos. Então, como você né, tem essa experiência toda em microscopia, né? Você é bastante capacitada nesse sentido, no nosso grupo você que trabalha com isso, né? Quantas pessoas sabem o que é microscopia eletrônica, de varredura? Não, só ter microscopia já talvez alguém imagine, aí você fala... Eletrônica de varredura vai complicando. Varrer o quê, né? Varrer o quê, exatamente. Assim, a primeira pergunta que eu queria fazer é da técnica, assim, para que a gente usa isso? Você está aqui dentro de um departamento de engenharia civil, né? Para que a gente usa a técnica? Aqui especificamente, né, é para a gente ver detalhes de materiais, né? Então, detalhes que os nossos olhos não conseguem ver, né? Não conseguem definir. Então, tem sempre essa necessidade de você ver algo a mais naquele material que só o olho não consegue. E aí você tem níveis diferentes de microscópios, né? A lupa, que vai até um certo... aumenta um pouquinho do olho, além do olho. Depois você vai para os óticos, né? Que ainda tem mais um pouco de aumento. E aí você vai para o eletrônico, que a gente consegue ver detalhes muito maiores. Então, acho que é para isso, é para complementar... né, você vê coisas que você não vê. Então, acho que é o principal, assim, de você definir estruturas de materiais que você está estudando, que você está trabalhando. E a diferença principal, né, assim, a menina dos olhos do eletrônico, é que além de você conseguir ter esses grandes aumentos, né, que o olho não consegue, você ainda tem a composição química daquele material ao mesmo tempo. Então isso é fantástico, né? Você conseguir ver o material em outra dimensão, né? E além de tudo conhecer a composição química dele. Coisas que o óptico e a lupa não te trazem, né? Sim, Então acho que isso é o mais, assim... Tanto que até uma vez eu comentei com o Vanderlei, ele falou assim, mas aquele microscópio eletrônico não tem EDS, né? Que é a técnica que faz a gente ter a resposta da composição química. Aí eu falei, mas isso é impossível, porque microscópio sem EDS é igual amor sem beijo, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que esse é o principal diferencial, assim, do eletrônico, sabe? Essa união de conhecimentos, né? De você poder ver e saber de que é composto, tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho isso muito bom, assim, muito esclarecedor, sabe? Eu lembro que no meu mestrado, né, foi quando eu te conheci, né, na LCT, nossa, as primeiras vezes eu só via uma mancha cinza. Eu não entendia nada. O que era aquilo, né? O que era aquilo? Eu tive sorte que o meu produto principal era a etringita, que era uma agulha, né? Então eu só procurava agulha. E no final é uma das mais lindas, né, em eletrônico. Dão imagens fantásticas, assim. Exatamente.
Mas assim, o paralelo que eu faço é naquela época é como se eu identificasse a doença do cimento, né? Era ataque por sulfatos, Isso, né? A isso. engenharia eles trabalham numa escala grosseira, que é do tipo É, fissurou, não fissurou, exato, é né? visual, né? Então, mas quando chega nesse ponto é porque o negócio já Já tá. tá, Vai gastar um dinheiro bom pra arrumar, né? já chegou no limite, já. E no microscópio a gente conseguia ver lá dentro se tinha formado, se tinha Isso, formado, né? Eu lembro que uma vez eu sonhei, eu fiquei tantas horas lá com a Marialba, eu tinha um pouco de medo da Marialba naquela época lá, né? Porque ela é tão importante pesquisadora, né? E ela já entendendo tudo lá com você, eu não entendendo nada. Uma vez eu sonhei que tava caindo metringita sobre mim. Eu já tive muitos pesadelos também com microscópio Ah, eletrônico. Nossa, vários. coisa Que eu, mais. que eu esquecia de, Ah, de mexer com determinada coisa que não podia deixar de mexer, sabe? sim. De ter feito um clique no mouse errado e ter detonado alguma coisa. Nossa, já tive vários pesadelos. Porque é caro, né? Deve ser caro, né? Equipamento. Caríssimo, né? A técnica é muito cara. Aham. Não, tudo que é, todos os acessórios, né, que envolve a técnica são maioria grande, total, assim, tudo importado, né? A gente no Brasil tem pouquíssima coisa feita aqui. Então isso encarece demais, assim. E para pessoa nova que está recém chegando, né, na técnica, ou para operar, ou para usar tudo, isso causa um certo desconforto, né? Então, para mim que estava iniciando com aquele trabalho, eu falava, meu Deus, se acontecer qualquer coisa aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou trabalhar de graça o resto da minha vida, né? Sim, nossa. É Uma vez uma estagiária minha quebrou um cadinho de alumínio da TG. Putz, Ela começou a chorar sem parar. já é uma... Ela falou assim, meu Deus, minha bolsa de estágio custa tanto. Pronto, acabou, O né? Mário falou que isso aqui custa tanto, ela já fez as contas já. Nossa, já tive muito. Uma época do meu trabalho, né? Aqui o MEV tinha ainda, era refrigerado uma parte, né? Um dos detetores era refrigerado a nitrogênio líquido. Então, não tinha como você... Tinha que estar sempre o cilindro cheio de nitrogênio. Porque se esquecesse de recolocar ou aquilo lá ia evaporando aos pouquinhos, né? O detetor podia aquecer e aí estragava. E aí não tinha, era Natal, a gente fazia escala no Natal, no Novo, não tinha nada que acontecesse, alguém tinha que estar lá para colocar o nitrogênio. Sim, eu já vim aqui dia 2 de janeiro. Sim, certeza, várias vezes. E aí eu tinha pesadelo com isso, né? Porque como era responsabilidade minha, eu falava, meu Deus, se eu esquecer, sabe? Assim, sempre uma tensão. Sim. Era sempre um checklist, assim, constante, né? Se eu esqueci tudo, se eu vi tudo, se eu esqueci, se eu não esqueci, se eu chequei. É muito... Agora assim, ó, você trabalha bastante tempo, é difícil a gente falar assim, nossa, eu sou mó bom, né? Mas aí eu posso falar, você é mó boa, né? Você é mó boa, o Vanderlei, se tiver uma oportunidade de falar bem de você, puxar seu saco numa reunião, Ele faz. se alguém falar assim, eu tenho um microscopista muito bom aqui, faz aqui. Não, manda pra Alice. Manda pra Ele mim. nem ouve quem que é, né? é. Ele nem ouve quem que é. Mas eu lembro que antes de entrar, assim, eu na faculdade, eu pensava assim, pra eu ser um cara muito bom numa área, um grande pesquisador, eu pensava uma pessoa que não pegava sol, entendeu? Sabe, uma pessoa que não sabia se comunicar, que andava Só ficava assim. ali. Eu falei assim, eu não quero, como que é? Deve ser muito difícil a pessoa, né, se dedicar tanto, assim, mas... Eu queria perguntar, você é esse carinha que eu falei, assim, tipo, que não sabe amarrar o sapato, se alguém falar oi, ele fica... Espero que não, né? Não. Acho que a gente vai passando o tempo, né, Rui? São muitos anos, né, em cima. Sim. E é uma técnica que eu me apaixonei, assim, logo do início. Então, automaticamente, aquilo não vira um trabalho, né? Sim. Aquilo vira um prazer. Então, é engraçado falar, nossa, mas você tá lendo sobre isso? Tipo, é uma coisa que eu gosto, né? Então, a gente até tava falando outro dia para um amigo meu, falou, nossa, tantas vezes eu fiquei ao lado do Antônio, né? O Antônio Joaquim é um super operador também, conhecedor da técnica, né? Maravilhoso, né? Nossa referência, assim. E quando eu estava no início, eu ficava horas, durante dias infinitos, assim, ao lado dele, bem
quietinha, Aham. só vendo o que ele estava fazendo, assim, sabe? Aham. Então, acho que é isso, assim, é você curtir. Acho que se a pessoa não curte, Sim. é difícil, é muito chato, né? Acho que Mas tem não. essa componente que você falou, né? Tipo, você tava do lado de uma pessoa que Ah, também, é. né, no início, que manja muito, né? Sim, sim. E graças, estou com ele até agora. A gente trabalha. Tenho o prazer de falar que eu trabalho junto com ele, Aham, né? Que aham. divido a tarefa às vezes. Sim. E, e ele sempre indicando uma forma melhor, uma técnica melhor, porque a microscopia eletrônica ela não tem uma regra, Aham, né? aham, Ah, a preparação de amostra é assim e faz assim e depois vai dar assim. Não aham, tem esse quadrado, essa norma, né? Uma normativa, não existe isso. A preparação das amostras é sempre uma coisa. Talvez você faça uma preparação inédita amanhã, aham, né? Não aham. tem uma regra. Algumas coisas, lógico, existem coisas que você tem que cumprir para aquilo dar certo. Mas sempre tem uma inovação, sabe? Aham. Um modo diferente de colocar a amostra, uma forma que você pode pensar que nova que dá certo. Então isso também acho que é muito deixa tudo muito novo sempre, Sim, sabe? Não sim. é uma coisa sempre igual, monótona, né? Sim. Agora, assim, ó, criando uma polêmica entre os pesquisadores, né? A gente começou a conversar, a Alice falou assim, vamos fazer polêmica? Não. Assim, vamos fazer polêmica agora, criar um clickbait pra galera clicar. Fala, Eu imagino uma pessoa que está fazendo um mestrado, né, vou deixar até mais crítico, que ela vai ter que fazer uma análise com microscopia. A preparação de amostra que você falou, ela é crítica para o seu resultado dar outra coisa. Sim. Se fizer errado, né, Já era. mas num período muito curto, talvez para o pesquisador, esse cara que vai ter a pesquisa dele, está aprendendo um monte de técnica, não é só essa, conseguir sozinho ser responsável por todos os passos. Porque na pesquisa acontece isso, né? Sim. Você chega num prédio de uma universidade, joga você lá dentro, tranca a jaula e você que, né, faça o seu trabalho. Não. Ou não, ou tipo, tem um protocolo padrão que, beleza, não vai ser um cara que vai se aprofundar totalmente, mas não é tão difícil. Né, eu acho que com a eletrônica, de todos esses anos que eu tô junto, né, com os pesquisadores, operando equipamento para eles, eu vejo muito isso, assim, que não vai. Se não existir eu acho que se não existir uma, uma integração do aluno com a pessoa que está ao lado do equipamento, Aham, aquilo vai virar simplesmente uma imagem. aham. Nem sei se bonita e muito menos útil, entendeu? Não, mas existe lugar, assim, ainda só te interrompendo um pouco, que joga o pesquisador para operar a máquina? Ou não? Existe um monte de Nossa, lugar. aí pior ainda, né? Tipo assim, faz um treinamento, normalmente no exterior, né? Eles Aham, fazem um treinamento, tipo, sei lá, de 3, 4 dias, dependendo do qual é a máquina, né? Qual é o equipamento. E aí, fala, agora você opera. Mas não é uma técnica pra isso, assim, eu acho, sabe? Acho que isso só se for uma coisa muito simples, uma amostra que você precisa só ver alguma coisa mais, com um aumento maior e pronto. Mas isso seria, sei lá, um milésimo do que a técnica pode oferecer. sim. Então acaba que não sai nada dali, né? Agora você falou um exemplo, uma aluna que passou por isso, ela fez um pós-doc fora, passou por esse treinamento e operou tal, sozinha, fez alguns resultados. Aí quando ela veio terminar e aí saiu comigo, né? Operou comigo, tudo. Ela falou, nossa, Liz, agora eu tô vendo coisa que eu nunca tinha visto. Eu achei que nem nas minhas amostras eu achei que tivesse aquilo que eu precisava ver. Aham, Tava concluindo errado as coisas. aham, Aí o que aconteceu? Parou tudo e teve que refazer tudo que fez fora, né? Ela tava na Suíça, refazer tudo de novo. Então, acontece essas coisas, sabe? aham. Por isso que quando o pessoal me chama, às vezes, os professores, né, para dar umas aulas específicas da técnica, que até nem imaginaria, né? Eu não sou professora, mas como eu tenho muito contato com a técnica, a gente ajuda, às vezes, o aluno numa uma aula específica, né, desse assunto para passar melhor
Eu fiz uma aula para usuário, sabe? Aham. Sim, Porque eu entendi. sempre achava que a aula que a gente ouvia de microscopia eletrônica Aham. era uma aula teórica, totalmente, Aham. Sim. sabe? Que não vai ajudar em nada a pessoa que está Aham. operando, que está O cara usando, né? pode saber toda a ótica que está por trás daquilo, né? É, Dos elétrons e tal. sabe? Não tem sentido. O mestrado dela é muito maior do que aquela sessão de MEV. Então, acho que ela tem que saber algumas coisas específicas para tentar tirar o melhor dali. Ela não vai se especializar na técnica, então, né? Mas acho ajuda a definir parâmetros, né? sim, A escolher a claro. própria técnica, Ah, que modelo vai, exato. né, vai adotar, né? Exato, é. Eu lembro quando eu fui fazer a primeira vez DRX também, eu levei a amostra. Assim, o que você quer? DRX. É, Qual então. que é o passo? Qual que é o intervalo? Qual que é Sim, tudo, né? Aí eu falo assim, calma aí que depois eu volto. Eu É. fui estudar. É. Nossa, tem muito isso, acontece direto. Acho que o orientador também não. Tem muito orientador que não. Ou que também não conhece a técnica, né? Aham, aham. Ou que, sei lá, falta nesse momento, né? Tem a estratégia do orientador, né? Tem uns que é o mesmo exemplo que eu dou, né? Solta lá a gurizada e. É uma pena, né? Eu acho que perde tempo um pouco, Sim, né? sim. E se a pessoa não tem uma visão analítica de tudo, É. ela vai fazer errado, não é que ela vai aprender sozinha, entendeu? Sim, exatamente. Talvez a intenção vai aprender sozinha, né? É. E a consequência vai fazer errado, entendeu? Exato. Porque não consegue, né, ter o feeling, né? E o duro é que, como a gente aqui tem essa dificuldade, né, com os equipamentos, a gente sabe que no Brasil é difícil, manutenções e tudo mais, como é uma técnica muito cara, normalmente eles não dão para o aluno mexer, né? Sim, Tem alguns lugares que sim, mas é difícil, porque se você dá para uma pessoa que não tem, que não é uma lupa, né, liga e dá foco e só, né? Uhum. Tem todo um processo, né, para se obter imagem. E aí você dá para uma pessoa que não está acostumada, pode ser que aconteça alguma coisa que custe 30 mil euros, entendeu? Exatamente. Num clique, né? Exatamente. Então isso acaba também. O aluno ainda fica mais longe ainda, né? Em função dessa dificuldade. E aí ele gasta um período de máquina Sim. que ele não consegue tirar uma imagem que poderia estar usando para um monte de coisa, né? Então acho que eu acho que o operador, eu acho muito bom, assim, ter um operador de MEV. Eu concordo também. Porque- Aqui no Brasil é muito no limite tudo, né? Tipo, a máquina é cara, não pode quebrar, bota o operador. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o operador. Né? Exato. Aí a gente vive nessa Vive nessa situação. situação, Assim, você já fez muitas imagens tal para vários trabalhos. No meu eu exemplifiquei. Como se fosse achar a doença do concreto, que é o ataque por sulfatos. Você lembra alguma outra situação, por exemplo, em que você consegue relacionar o que de uma informação do MEV lá numa escala real, entendeu? Entendeu o que eu falei? Sabe, de repente é um trabalho, sei lá, aqui da fundação que vai tirar calor, trocar calor com solo. Ah não, porque a gente descobriu lá que tal coisinha lá dentro é o que gerava... a gente vi algumas coisas, assim, tipo, normalmente com trabalhos de interface, né? Aham. Interface, por exemplo, argamassa e revestimentos, Sim. né? Interface entre... Ou no próprio concreto mesmo, às vezes, né? Interface da pasta com agregado. A zona de transição, As zonas né? de transição. Você Normalmente sabe essas feições, às vezes, remetem diretamente, né, ao problema real, aquele visual que você está olhando ali, né? Não, mas você sabe que enquanto eu estava estudando no mestrado, se tivesse sua tese já publicada, me ajudava na minha vida muito, né? Porque eu falei assim, zona de transição, e eu nunca tinha visto aquela bendita zona de transição. Não, Só se falava. Pior que eu também não, né? Mas pelo menos você conseguiu, com as técnicas todas, ver a olhar porosidade. um pouco, assim, bom, aqui eu sei. Foi o primeiro momento que eu acreditei que aquilo existia. Foi legal ver, assim, a forma como a gente fez, né, na tese, a zona de transição. Achei o chute inicial muito bom. Eu chamo de inicial porque eu acho que vai ser inicial mesmo. Acho que vai vir muita coisa depois com esse modo que eu tentei fazer, né? Daí para frente, eu acho que pode ser que venham muito mais modos de ver, né?
Aham. Mas acho que foi muito bom, assim, de ver a zona de transição numa área grande, né? Numa área imensa. Onde você vê que tem um agregado, você identifica onde Exato, acaba ele, exato. Não você é só um consegue ver. pedacinho, né? Porque eu vi os pesquisadores falarem e tal, mas era. Eu acho que a microscopia, né? Ela faz muito do tipo, a gente cria hipóteses como pesquisador, mas não consegue provar ainda. E a microscopia consegue ajudar a gente a É, validar. eu acho que é isso, foi até que eu falei na hora da defesa. Eu acho que a microscopia, ela não bate o martelo muitas vezes. Mas ela ajuda muito a balizar aquilo que você está Sim. fazendo, entendeu? Uhum. Não que sem a microscopia aquilo não vá para frente. Claro, eu acho que os ensaios clássicos continuam sendo os ensaios clássicos. Mas inclusive durante o doutorado, muitos dos pesquisadores do grupo, né? Sim. Às vezes falava, nossa, mas é essa a cara mesmo do material? Tipo, sabe? Do tipo assim, parecia que a gente estava apresentando o pesquisador para o material, sabe? Falar, olha, Isso, esse aqui é exatamente. fulano, esse aqui é o concreto, Aham, sabe? exatamente. Tipo né? Acho que é mais isso. Acho que você Aham, consegue, na hora que você sai do gráfico, sai do Excel, do gráfico, da tabela aham, e vai para a imagem, aham. aquilo te dá uma outra visão, né? E é o que eu falo, aquela imagem com a química Sim, é sim. muito legal, Aham. né? É muito baliza mesmo. Então acho que é mais pra isso, né? Ela não vai te falar, não, a resistência é essa, como por exemplo a resistência à compressão, vai, que me vem Sim, agora na cabeça, sim. né? É uma outra forma de você enxergar. Uma vez eu fui num congresso, o cara ele fez DRX, fez termogravimetria, Então. e aí ele concluiu que estava tendo ataque por sulfatos porque ele achou agulhas de etringita na imagem. Aí eu cheguei e falei assim, mas pela TG DRX você consegue medir a quantidade exata do que Sim. foi consumido disso para formar etringita, e no microscópio você pode pegar um poro. Sim, que É só tá. você procurar um poro. Eu falei pra ele, é só você procurar um poro. Procura um poro, você vai achar lá uma etringita. É verdade. Aí ele, é verdade. Né? É o que você falou, tipo, você não vai começar e apostar todas as suas fichas na Não, microscopia. não, Né? exatamente. Ela vai depois, tipo, validar. Sim, Né? Como é que sim. você vai, tipo, dizer que o pico da DRX é etringita, depois você vai na imagem e não tem nenhuma. Aí você fala, pô, você analisou errado a primeira técnica, né? É, assim, eu acho que as pessoas começaram a saber o que a gente faz da vida com a Covid-19. É. Porque assim, quando você falava alguém interessado numa pesquisa, quando a pessoa desenvolveu uma vacina, Ah, bom, isso é por isso, sim. sabe? Tipo, não, ó, tem que Exatamente. terminar uma pesquisa, tem que ter uma amostragem, tantos por É. cento, acho que a população em massa, assim, Veio muito isso, né? é, Ficou muito nos jornais, né? ficou muito nos jornais, então. É Por isso que verdade. antes de começar a gravar, eu falei assim, qual que é a nossa profissão? Não tem, né? A gente fala, pra explicar em casa, vai achar que a gente não quer sair da faculdade, né? Mas é. Quando eu falo, Liz, o que você faz? Aí eu penso assim, putz, o que será que eu vou falar, né? Aí às vezes eu arrisco falar, não, eu opero um microscópio eletrônico de varredura. Aí dá aquele silêncio, assim, sabe? Tipo, 3 segundos. Aí acho que a pessoa pensa assim, será que eu pergunto o que é isso? Ou é melhor não? Né? Acho melhor ficar quieto. Acho que Agora, é. assim, como você veio parar na engenharia civil? Ó, você falou que é geóloga, aí você falou assim, eu sou geóloga, mas eu não sou geóloga mais. Não me E, sinto mais, e né? agora você está no meio da engenharia Eu tenho civil. um amigo muito querido de faculdade né? Que, ele é geólogo, entendeu? Ele olha as coisas e ele fala, não, isso aqui, não, porque é um super geólogo. E eu me formei com ele. E eu não sei mais aquilo, né? A gente perde a prática, eu reconheço, tudo bem, mas não é uma coisa fluida para mim, né? Então, eu vim parar na engenharia civil porque eu já era da Poli, Sim. porque eu sempre estive no laboratório de caracterização tecnológica, o LCT, que não é na civil, é na engenharia de Minas. E como eu estava lá no
trabalhando com microscópio eletrônico, eu tinha muito contato com os alunos Sim. daqui da Civil, porque eles iam olhar seus materiais Sim. lá comigo, Eu né? um deles. Você é um deles, exatamente. Eu, Kleber, todo... Kleber, bonitinho, Virusca. Uhum. Então, eu já estava lá. E aí, eu tinha muito contato com o Vanderlei também, porque muitos dos alunos eram orientados por ele. E uma das vezes que teve um concurso, eu sempre participei de concursos de fotos, né? Com os donos das imagens. Então, falava com a pessoa, olha, tem concurso, vamos mandar nossa foto, a gente manda em conjunto, né? Você permite que eu use a foto pra gente mandar pro concurso e tal. E aí foi. E aí uma vez o Vanderlei falou pra mim, tá tendo um concurso lá, né? Porque ele sempre gostava das imagens que saíam dos alunos e não sei o quê. Aí eu falei, olha, não tô mais participando, né, de concursos, porque teve uma época que eu fiquei fora do LCT, né, estive fora. E aí ele falou assim, não, então vem aqui falar comigo, não, você tem que continuar, não é possível, né, tem que vir aqui falar comigo e tal. E aí, depois de muitas reuniões, ele falou, não, então você fica aqui no grupo trabalhando com a microscopia, só que você vai fazer o doutorado. Eu falei, não, professor, não quero fazer doutorado, não é meu, né? Não tô pensando nisso. Não, tem que fazer, porque tá aqui dentro, tem que fazer e tal. Aí eu aceitei. Foi assim que eu vim parar aqui, Rui. Quando eu ia fazer doutorado, a gente não sabe se está sendo promovido para cima ou para baixo, né? Caramba, será que eu fiz uma dívida de uma casa própria agora? Pra onde que eu tô indo agora, né? O doutorado eu falo assim, que é tipo você tá postando uma corrida, só que você tá sozinho no deserto. Isso. Você não sabe se tá adiantado, se tá atrasado, se alguém vai passar pra te motivar. Falar, o que será que vai acontecer no próximo passo, né? É isso aí. É uma corrida no deserto, exatamente. Você não sabe se tá adiantado, se tá dá uma culpa contínua. É muito engraçado, porque apesar de ser um trabalho tão em conjunto, porque é muito conjunto, né? Você participa de um monte com outras pessoas do seu grupo. Normalmente o teu trabalho faz parte de um trabalho maior. Apesar de ser assim, é muito sozinho, né? Porque incrível. Quem senta ali atrás para escrever a tese é só você, sozinho. Né? É muito sozinho. É incrível. Eu nunca tinha... Quando eu fiz o mestrado, já são, sei lá, 16 anos, foi outro esquema, sabe? Eu não tinha sentido isso do doutorado. Foi muito diferente, assim. O mestrado foi muito mais tranquilo, foi muito mais não sozinho, sabe? Agora a gente fez 50% de quem tá vendo desistiu de fazer doutorado. Já, né, coloca aquela cruz, né? Você já desistiu, você estava na dúvida, você não vou fazer doutorado, não. Não, mas já que vamos falar do lado positivo, então. Eu acho que eu aprendi muito, assim. Acho que você aprende muito. De tudo. Sim. Né? Eu também, mas assim, não só com minha tese. Com a minha tese não. E com todo o resto. Exato, não. A tese é uma coisa, ela tem que servir para encaixar num projeto e tem que servir para eu saber lidar com pessoas, para saber lidar com o técnico que carrega os blocos de concreto, tem que lidar com um pesquisador dos Estados Unidos, não sei de onde, que é mal-humorado. É verdade. Não, acho que a gente aprende pra caramba, assim. Acho que principalmente com essa história de você ter que cumprir algumas coisas, né? Você tem um objetivo no final. Então, e como é muito longo, nossa, extremamente longo, né? Com a pandemia, então, ficou mais longo ainda. Exatamente. A vida tem infância, doutorado, né? E depois a vida plena. Mas acho que é muito, eu não sei, enriquece bastante, assim, a pessoa. Sim, e tem importância, Liz. Por exemplo, um cara tá fazendo uma vacina, né? Que a gente tá falando aqui agora, quando vai tomar, não sei o que, tá faltando. Tá faltando mas uma quer semana. tomar, sabe que vai ter alguma biologia lá dentro que vai proteger a gente. Que vai ajudar, de algum modo, cada trabalho é uma pecinha
pelo nossa equipe, nosso grupo, é de construção sustentável. É que é uma morte do planeta bem lenta, né? Vamos destruindo bem pouquinho para eles não perceberem que estão morrendo. É destruir o planeta. E de algum modo contribui, entendeu? De algum modo, eu vejo desse jeito. É um fator, quando estou no deserto correndo sozinho, é um fator que vai motivar. Se, tem alguma pessoa do planeta lá do outro lado que está esperando eu chegar lá. Sim, exato. É um moto, né? Porque não é fácil. Não. Não é fácil, né? Não só o doutorado, a pesquisa mesmo, antes de você entrar no doutorado, né? A gente vai criar um negócio, um conhecimento dando um pouquinho, aí cria um outro dando um pouquinho. Não termina, né? Não termina. Não termina. Foi o que eu falei, até escrevi nos agradecimentos, escrevi isso para minha família, porque, assim, 44 anos e aquilo que você falou, né? E aí? Você não sai da faculdade nunca, né? Aquela história. Nossa, pra família é isso. Pô, cara, a menina não faz nada, né? Ficar só lá, né? Exatamente. Pra família, assim, ó... Não tem emprego. Né, se a família for politicamente de direita, fala assim, ó, tem um filho comunista lá. Isso. Tá lá eternamente na faculdade. É perfeito. Nem jubila esse negócio aí. Isso, os caras nem mandam o cara embora, né? É exatamente isso. Difícil isso é muito complicado, né? E acho que isso dá mais solidão também. Também, porque a gente não troca em outro ambiente, né? Exato. Só troca nesse, né? Qualquer outra profissão é mais fácil de jogar numa roda num jantar, né? Mas, ó, um lado bom, né, que eu acho de ser professor e também de estar em grupo de pesquisa, é que é um ambiente não velho. Não tô criticando, ó a cor do meu cabelo. A minha também. Não tô criticando. Eu tô falando assim, olha lá, velhofobia, existe essa eu tô dizendo que quando eu dou aula, eu tô no meio de vários jovens, mesmo assim, né, 18 anos, 19. Sim. Então é um ambiente que tem uma leveza que eu gosto e quero até, muito bom. entendeu? Quero ficar vivo até o último dia da minha vida. Sim. E eu acho que nesse nosso ambiente de trabalho, isso eu acho que talvez as pessoas não tenham ideia. É um ambiente que nunca ele é um ambiente neutro. Isso é mesmo. Isso é verdade. Tanto aqui no grupo do Vanderlei, né, da Civil, que eu vim, que eu acho que a coisa que eu mais adoro é justamente participar daquele foco da microscopia dos N projetos que o grupo tem, né? Então, agora como o pessoal está usando mais, está propondo mais a microscopia nos trabalhos, então é gostoso participar das reuniões, né? Ver qual é o objetivo daquele trabalho e tentar ver daquela forma na microscopia, como atender melhor. Então, ter contato com os alunos, eu adoro. Apesar de não ser professora, eu ajudo aí a galera nesse foco. E atendendo o pessoal no microscópio eletrônico, como o pessoal fica do meu lado, né? A gente faz agora, pela pandemia, com videochamada, né? Eles ficam acompanhando à distância. Então é muito gostoso, porque você conhece sempre um projeto novo, uma pesquisa nova, né? Ao longo da sessão da microscopia, você ouve o que a pessoa está fazendo, qual que é o objetivo daquilo. Né? Às vezes são várias sessões ao longo de vários meses para dar conta daquele projeto de doutorado. Sim, exatamente. Então você acaba conhecendo, né? Ficando amigo daquele pesquisador. Tal, a gente não trabalha assim, vamos resolver os problemas até criar um regime de trabalho padrão, acabou. Não, a gente sempre tem um problema novo e tem que estar resolvendo. Está sempre reciclando. Né? Não, isso bem profissional. No mínimo você conhece as pessoas no profissional, mas isso é muito gostoso. Até da equipe, né? Eu lembro que tinha época que a gente estava lá no LME, aí daqui a pouco saía outro, daqui a pouco não tinha ninguém. Do nada a gente saía escondido porque tinha jogo da Champions League. Né? Aí a gente tava na casa do Flávio Maranhão, já churrasqueira acesa. Já tava tudo pronto. Tudo pronto. E lá a gente tava falando também do DRX, da microscopia, do cimento, da pegada de carbono. É o que faz parte, né? Que faz parte. Eu acho que a parte pessoal disso também é bem legal. Eu acho, assim, porque a gente tá com pessoas que estão com essa mesma mente, né? Basicamente é a mente, pra mim, que não é a mente velha. Agora tô falando da mente, né? Daquela mente que... sabe aquela pessoa que ele fala assim, o sonho dele é começar a trabalhar, comprar casa, carro e um sofá muito bom. Pronto, ali é o ápice da vida, ele quer ver agora o fim da vida, tudo aquilo lá, né? E a gente não é isso. Não. Inclusive eu fiz uma reunião anteontem com uma das pessoas do grupo. Mas você não vai descansar? Pô, acabou de defender.
Fica uns 2 dias, uma semana parado. Falei, Deus me livre! Negócio de parar, vou descansar quando eu morrer, né? Não, meu cérebro não tá acostumado Não, com essa parada. imagina, como que eu vou descansar no final de semana? Imagina, né? Mas a gente até descansava, a gente lá na FEI, né, teve uma oficina de criatividade. Aí eu pensando assim, eu não preciso disso. Né? Que quer viajar, só me chamar que a gente viaja que... Aí beleza, mas é importante, tem técnicas e tal, né? Aí eu ficava pensando, sabe como que era no mestrado, doutorado? A gente também fazia um churrasco lá na casa do Juarez. Aí depois que a gente estava na quarta cerveja, o cérebro ficava criativo. Isso. Né? Muito rapidamente. Daqui a pouco a gente tá falando assim, e aquele monossulfoluminato que o professor falou que não é nada? Eu falei assim, eu também não acho que é, porque eu também vi. Aí os medos passavam, a gente resolvia os problemas nessa hora, até depois o cérebro já fala só bobagem. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho muito legal, eu gosto também, é quase, não sei se é um sadomasoquismo, né? No sadomasoquismo alguma coisa sexual, né? Tem que tirar alguma parte, né? Algum prefixo ou sufixo você tem que tirar, né? Acho que sim. Eu acho que não é um prazer, então, de sentir uma dor, porque sempre é um trabalho difícil, nunca é um trabalho fácil. Né? Nunca. Nunca é tipo elementar, desculpa, né? Não é. E acho que em todos os temas, né? Acho que em todos os temas. Porque, por exemplo, tem um outro amigo muito querido, vindo das sessões de microscopia eletrônica, um médico. Um médico? Porque ele fez muitas análises de microscopia eletrônica comigo lá e aí virou amigo dele, ele defendeu. Mas o que o médico quer ver? É uma coisa biológica, um negócio que se mexe? Ele estava estudando, ele é patologista, né? E ele estava estudando como que as partículas de poluição, também de fumos, né? De tabagismo, ficavam na pleura, né? Nos tecidos do pulmão. Nossa, nem me fala a conclusão, né? Então, que a gente mora em São Paulo. Então a gente fez, fiz muitas amostras com ele durante muito tempo. Todo o doutorado dele. E aí acabou que a gente virou amigo até hoje. Eu conheço família, os filhos e tudo, né? Isso eu acho o máximo. E mesmo na medicina, uma outra nada a ver, né, com nossa estrutura daqui, é a mesma coisa, né? Ele não para nunca. Ele tá sempre, né, naquilo. E aí, como que você vai explicar pra mãe e pro pai um negócio desse, Rui? Não dá nem pra chorar lá, né? Porque quantas vezes eu tava na sala do lado, daqui a pouco eu levantava e vinha aqui só pra reclamar de alguma coisa. Isso, então... Exato. Deus do céu, não dava nem pra chegar em casa pra reclamar. Como pode, tem que fazer aqui mesmo, né? Fazer aqui mesmo, né? Uma coisa engraçada, quando a gente estava falando no início dos microscópios, né? Que eu tenho xodó, imediatamente na minha cabeça, quando eu estava falando com você, me veio a cena. Que quando pegou fogo o Museu do Rio, nossa. Além de toda a dor, né, de ver aquilo pegar fogo e se destruir, eu me lembro, acho que aquela cena vai ficar na minha cabeça para sempre, assim, do pessoal saindo de lá, correndo com os microscópios no colo. Nossa. Né? Então eram dois pesquisadores, não sei. E eles estavam carregando, tipo, um axoplan desse daqui, no braço, para não, né? Na verdade, aquilo é a conexão dele com o trabalho, com a pesquisa, com aquilo que ele, com aquilo que ele faz, né? Sim. Com a atividade dele. Então, aquela cena foi muito a minha cena, sabe? Por isso que acho que eu resumi na palavra xodó, né? Sim, sim. Porque às vezes são equipamentos que a maioria nem tem muito conhecimento do que é, né? E eu acho que te dá uma outra noção, né, das coisas, né? Você entra numa outra dimensão. Eu acho que ninguém entenderia essa cena se não for pesquisador. Não é? Não é? Pra mim foi forte aquela cena, assim, muito forte. Com aquilo se pegando, né? Aquilo já estava sendo consumido e eles conseguiram, sei lá, de quantos salvar poucos, né? E salvar no colo mesmo, porque imagina, a gente normalmente não pega, né? Tem todo um processo para movimentar os microscópios, eles ficam descalibrados depois. Imagina, numa situação daquela, não existe nada, né? Existe só o fato de você carregar com você e tentar salvar aquilo que faz você
sair da cama, né? Exatamente. Eu É acho muito que legal isso. Eu achei, apesar de muita dor daquela cena, foi uma cena que me chocou, assim, e que ficou muito próxima de mim, né? sim. É. Eu acho que pra gente desenvolver nesse assunto, só se a gente tivesse tomado um Pondera, um Rivotril, uma coisa que garantisse que a gente não teria um sequestro emocional, pra gente aprofundar, porque na verdade tudo isso são vidas de várias pessoas. Sim. Porque um doutorado, imagina, a pessoa faz um doutorado inteiro, no mínimo ela vai ficar 5 anos ali. Exato, Aí no exato. final, pra quê? Pra perder? Exatamente, exatamente. Então eu sempre, acho que desde o início, né, quando eu contando para você dos pesadelos e tudo, e eu entendi que aquilo era uma forma minha de trabalhar, né? É o meu trabalho. Apesar de não ser um trabalho nos moldes do que as pessoas entendem como trabalho, exatamente, é o meu trabalho, né? É a Uhum. minha forma de contribuir, né? De Sim, alguma maneira. Claro, comigo mesmo e depois com os outros, mas em função de equipamentos, né? Sim, exatamente. E por isso que a gente cria um xodózinho, né? Exatamente, concordo plenamente. É, isso Quando mesmo. instalou o calorímetro que eu era responsável, nossa, eu não queria deixar onde ele estava porque as pessoas podiam esbarrar. Então você fica, pô, né? Mas e aí? O Brunoro, uma vez roubaram o mochila dele com o laptop, tava os dados dele lá, e ele não tinha backup de tudo. Nossa, isso era Pensa triste. numa pessoa desesperada. Pensa. A gente, calma, aí fomos de computador de máquina por máquina. Nossa. A sorte que Tinha a lá parte em que ele não algum tinha momento. backup tava no computador que executou o experimento. Nossa, Mas foi uma obra divina. essas coisas nessa época eram piores, né, Rui? Agora eu tô vendo que tá muito melhor, né? A gente melhorou muito com essa história dos backups, nuvem e não sei Sim, mais o que, né? É. Ainda bem, né? A gente sofria É. tanto, né? Ah, e o CD, né? Nossa, exatamente. Né? Tem backup? Tem. Olha aqui, meu CD. Aquela pilhinha, né? Nossa, tinha que parar um tempão pra gravar tudo aquilo. Agora não, é tudo na nuvem, né? Os celulares, né? Super Não, a questão é top. que agora a gente vai ter que pagar por espaço, né? Sim, não, é. Todo mundo agora tem que pagar por espaço na Mas nuvem. pelo menos tem um resguardo, né? Exatamente, ajuda mais as pessoas, né? Mas não é só isso, né? É todo um envolvimento que é a vida da pessoa, né? Sim. É a vida do cara. Falar, olha, nem quero o laptop, eu quero só os dados, pelo amor de Deus. Peraí. É. Vai tirar o HD, né? Faz. Calma aí, eu te dou o computador. Calma só um minutinho. Elis, obrigado. Imagina. Tô Obrigada feliz de matar eu. saudades, né? Um É tempão que mesmo. eu não via. É mesmo. E gostei. Adorei. As pessoas precisam entender que a gente estuda bastante e tal. A gente é A gente normal. estuda bastante. Nossa, a gente estuda constantemente, né? Constantemente. E eu acho que para o cérebro é bom isso. Mas acho que pra mim é muito prazeroso, assim. Eu ainda bem, até agora, consegui ficar com eles, né? Com os microscópios. Eu gosto. É uma coisa que eu fico bem. Então, enquanto for assim, tá bom, né? Valeu! Aqui você tá assim.